Imagina comigo, você tá lá naquele momento, a coisa tá fluindo, a energia tá aumentando, o fogo tá crescendo, só que tem um problema. Teu amigo tá te deixando na mão. E aí nesse momento, eu tenho certeza que você começa a suar frio, você começa a pensar, que merda que tá acontecendo comigo? Calma, vamos falar nesse vídeo um pouquinho de uma forma assim, bem simples, bem humana, bem tranquila e responder essa questão de uma vez por todas. Por que que a minha neca não sobe? Antes que eu me esqueça, roda a vinheta. Muito prazer, eu me chamo Bruno, sou social media aqui da Mies e hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem importante. Provavelmente você já ouviu falar em disfunção erétil, mas para a gente dar uma desmistificada nisso, deixa eu começar já te falando um negócio. Disfunção erétil não é uma coisa que acontece só em gente velha, beleza? Vamos combinar que a gente vê muito novinho, muita gente aí com seus auges dos 18, 20 anos broxando e assim, tem 500 fatores que pode acontecer. Não só porque essa pessoa é impotente ou, enfim, tem muita coisa que a gente precisa falar e vamos falar isso de uma forma bem tranquilinha. Mas antes, já se inscreveu nesse canal? Clica aqui no botãozinho, porque não só esse vídeo vai te ajudar a entender um pouquinho as coisas, mas tem muito conteúdo que sai nesse canal, referente à sexualidade, dica de produto, bastante coisa para você. Outra coisa, já vai deixando o seu like, vai comentando aqui no vídeo uma dificuldade, uma situação que você já passou, porque aí a gente vai conversando e vai desenvolvendo esse papo melhor, fechou? Quando eu falo de disfunção erétil, por exemplo, eu tô falando que a gente tem vários fatores diferentes que podem estar levando a isso. E aí pode ser, por exemplo, questão de fluxo de sangue que não tá chegando na região direito. A situação, ela pode estar quente, ela pode estar legal, mas às vezes o seu mental não tá. Então fatores psicológicos, principalmente, pode estar te afetando. E aí lembra que eu falei? Você tá ali no momento, tá um negócio bem gostoso, bem pegando fogo assim mesmo, só que sua cabeça ela não tá legal. Aí você começa a se questionar do seu desempenho, você começa a pensar se não tem alguma coisa de errado e todos esses pensamentos, eles acabam inibindo você de ter uma ereção ali bem mais prazerosa, tanto para você quanto para outra pessoa também. Então assim, vamos pensar que disfunção erétil é uma coisa que traz muitos fatores, não só físicos, como também psicológicos. E aí, vamos desmembrar um pouquinho cada um deles. Pensa comigo o seguinte, não existe fórmula secreta para o sexo, mas existe uma coisa que a gente precisa levar bastante em conta. O sexo, ele precisa que você tenha a mente muito aberta para que isso aconteça naquele momento. Então, não adianta a gente pensar no boleto que a gente tem que pagar, não adianta a gente pensar naquele dia estressante que a gente teve, porque estresse, cansaço, medo, tudo isso são fatores psicológicos que pode estar te inibindo de ter uma ereção ou de pelo menos chegar ali nos finalmente. Isso acontece tanto para a questão de disfunção erétil, como também de ejaculação. Então, às vezes você até chega no ponto ali de começar a penetração, de ter a coisa, mas ou você demora muito, ou você está sendo muito rápido, e tudo isso é fator psicológico. Então, vamos fazer o seguinte, pensa que é como se a gente estivesse indo dormir. Quanto mais a gente pensa que precisa dormir, mais difícil fica. E aí entra os fatores que pode ser, por exemplo, ansiedade, tudo aquilo que a gente já falou. Então, foca no momento, foca no que está acontecendo. Aquela energia do quarto não está gostosa, aquele fogo não está gostoso, então direciona a sua atenção para isso. Direciona a sua atenção para, putz, eu tô no local aqui que tá legal, eu tô com uma pessoa que tá bacana, as coisas estão fluindo muito bem, então naturalmente vai acontecer. Ó, agora se eu estiver falando de fatores físicos, vamos pensar o seguinte. Se é uma pessoa que tem diabetes, ela não pode comer açúcar, certo? Ou então, se é uma pessoa que tem má circulação, alguns fatores ali eles vão acontecer com o nosso corpo. E a gente precisa aprender que o nosso corpo fala, e ele fala de diferentes formas. Então, quando a gente fala de ereção, é muito ligado ao fluxo de sangue que chega nessa região. Então, se eu tenho já um problema de má circulação, não vai funcionar.
Se eu tenho diabetes, colesterol alto, faço uso de bebida em excesso, cigarro, até mesmo medicamentos, então, por exemplo, tarja preta, quem toma antidepressivo, remédios para controle de ansiedade, ou então até mesmo, deixa eu ver, quem tem aquele consumo excessivo, e a gente já viu isso acontecendo bastante em quem tem o costume de fumar muito pod ou muito cigarro, em que a ereção é a primeira coisa que sofre. Então, assim, não é só fatores psicológicos como os que a gente citou, mas também os físicos, sejam eles intencionais, que são, por exemplo, bebida, uso de medicamento, cigarro, como também a outra parte que vem do nosso corpo, e a primeira coisa que sofre é a ereção. E pelo amor de Deus, faz o seguinte, antes de você partir pro azulzinho, pro Viagra, pra Tadalafila, pro nome que você quiser dar, não faz isso de primeira opção. Porque Tadala mexe com 500 questões corporais que pode acabar te prejudicando ou no momento ou num pós. Imagina assim, vou tomar a Tadala para conseguir ali ter uma ereção muito melhor. Só que aí no momento você começa a ter uma crise ali do coração e aí o clima vai lá para baixo. Então, antes de fazer isso, pensa comigo. Eu tenho soluções que são muito mais fáceis e que eu posso ali facilmente contornar ao longo da minha vida. Eu posso, por exemplo, me consultar com um terapeuta sexual, falar sobre essas informações dentro de uma sessão de psicólogo ou algo que vai te ajudar. Eu posso entrar também com a questão de urologista. Se for o caso que você acha que já está acontecendo já faz um tempo e que talvez não seja uma questão psicológica, entra com um urologista para entender se não tem alguma coisa a mais acontecendo no seu corpo. Lembra aqueles fatores físicos? É bom a gente analisar aqui também. Outra coisa que pode te ajudar é mudança de hábito. Se eu bebo muito, se eu fumo muito, às vezes, se eu só diminuir um pouquinho o consumo antes do ato, já tem uma solução aí na mão. Então, assim, tem formas que a gente consegue entrar. Caso nada disso esteja acontecendo, como eu falei, procura um urologista, vê com ele se é o caso de você utilizar algum medicamento antes do Tadala, lógico. Pelo amor de Deus, azulzinho vai ser a última opção aqui. Então, assim, a gente entra com algum outro medicamento, vê, por exemplo, se não é o caso de outros ativos afrodisíacos que podem te ajudar com essa questão. Ou até mesmo exercício, bom sono, um estimulante a mais, algo que vai te dar uma potência de excitação maior. Beleza, Bru, só que você falou assim, isso eu consigo resolver depois do momento. Mas no momento, eu vou ficar com aquela cara de broxa com a pessoa? Gente, comunicação, ela precisa acontecer em qualquer tipo de relacionamento. Seja um relacionamento de longa data, seja uma coisa casual, mesmo que você esteja começando a conhecer essa pessoa, a gente precisa concordar que ser sincero às vezes é o melhor caminho. E assim, você não sabe ainda se a pessoa já não passou por outras situações ou até mesmo se ela não pode te ajudar a passar por isso da melhor forma. Tem que lembrar que sexo não é só a penetração. Então, às vezes, a sua cabeça ela pode estar muito focada no seu desempenho e, às vezes, só sair um pouquinho ali, dá uns 5 minutinhos, bebe uma água, volta com esse clima de novo, nessa intensidade, com a cabeça mais relaxada. E aí, a pessoa pode te ajudar com preliminares, pode te ajudar com uma massagem, com um toque, com beijos, que vão fazer com que essa ereção aconteça naturalmente, mas principalmente conversa com a pessoa que está contigo. Por fim, antes de se desesperar, respira, calma, tá tudo certo. Você também é humano, vai. E agora, que eu já passei todo esse escopo para vocês, eu acho que esse vídeo aqui, ele merece um likezinho, não merece não? Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui nesse botãozinho também, tem muito conteúdo que está saindo para vocês, não só como esse que é de dica, onde a gente bate um papo aí sobre um assunto específico, mas também aí com indicações de produtos e muita coisa que vai deixar o seu sexo muito melhor. Então, se inscreve no canal, dá um likezinho, dê um tempinho, hein? Se não deu o like ainda, clica aqui e comenta aqui no vídeo. Como eu falei lá no comecinho, já passou por alguma situação, tem alguma dificuldade ou precisa só dar uma desabafada? Deixa aqui nos comentários que a gente sempre está lendo e sempre vai pegar eles para trazer novas sugestões para vídeos também. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Lembrando, disfunção erétil não é um problema, a gente consegue tratar. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!